Boa noite, Shalom, paz do Senhor, igreja. Vamos dando um tempinho aqui, estamos entrando ao vivo aqui, a cores cheio de livros e de instruções. Aleluia. Deus abençoe sua vida, você que está conosco aí já desde o início. Creio que muitos aí estarão entrando durante o decorrer desse podcast. Mas eu quero dizer para você, porque você, assim que entrar, não se esqueça, dê seu like aí, amado, ajuda-nos no nosso canal, porque às vezes você entra no canal e esquece de dar o like. É importante que você dê o like direitinho. E aproveite e se inscreva no canal, ok? Que você possa estar aí se preparando para um bate-papo legal que vai ter hoje. Temos aí o cachorrinho convidado também, que começou a latir agora, na casa do pastor Luciano, lá em Canoas. É sempre assim, você tem que aprender. Eu tenho um vizinho que tem 5 cachorros. A hora que você começa a live, os cachorros começam a latir. É sempre assim. Então, aprenda isso. É normal, né? Não faz parte. Aí, ó, ele quer participar, velho. Então, que você possa estar conosco nesse momento. A gente tem um assunto, um bate-papo gostoso aí, que a gente possa entrar na sua casa nesse momento, você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa entrar no seu lar aí e trazer uma bênção especial na sua vida e na sua casa. Amém? Estamos aqui com um amigo meu, né? Eu sempre falo que amigo de Deus é amigo meu, mas esse aí, amigo, antes de ser amigo de Deus, aquele amigo íntimo que nós éramos, já éramos amigos, né? Já somos amigos há mais de 40 anos, quase mais de 40 anos. E desde os meus 16 anos, 17 anos, nós estamos aí juntos aí com essa amizade, né, que se solidificou, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Você tem uma amizade de mais de 40 anos, quase 50, né, que é o meu querido hoje, né, desde sempre, pastor Luciano. Aleluia. Pastor Lucas está em Canoas, né? Lá no Rio Grande do Sul, uma cidade maravilhosa, que um dia, se eu puder, eu vou morar aí. Já falei que eu adorei. Não, cara, é demais. Para quem conhece Canoas, você sabe que é bom demais. É melhor do que, como é que chama essa outra cidade? Que é próxima de Canoas? Porto Alegre? Porto Alegre, perdão. Que é muito mais gostosa que Porto Alegre. Imagina, vocês me perdoem, vocês que estão em Porto Alegre, meus 500 seguidores de Porto Alegre, vocês que estão aí, entendam que eu particularmente prefiro Canoas. É maravilhosa. Pastor Luciano já acompanhou praticamente, não só comigo, desde da nossa época de jovens, de meninos, antes mesmo de estarmos juntos com Jesus, né? Ficamos juntos praticamente, nos convertemos verdadeiramente ao Senhor juntos, né? Quando eu falo juntos, foi eu, ele, minha esposa, a pastora Terezinha, né? Até então, a apóstola Sandrinha. Então, nós estamos juntos há muitos anos, temos histórias e histórias para contar, né? Eu sei que hoje nós estamos longe, né, pastor? Você é em Canoas, eu aqui em São Paulo, nós aqui, mas estamos sempre juntos. Particularmente, né? Como quando a gente se encontra, é como se nós tivéssemos já nos visto a um dia anterior, né? Que Deus abençoe sua vida, pastor Luciano. Pode se apresentar aí para a galera aí que está nos ouvindo, amém? Não tenho, me apresentar não precisa, né? Muita gente Mas conhece. realmente é um prazer a gente tá junto aí, para quem não me conhece, né? Mas esse ano. Estou aqui em Canoas, vamos fazer agora, já fizeram 6 anos, né? Então Já 6 anos, já? 6 anos. Quantos anos você vai fazer a igreja? 6 anos, é verdade. Eu vim um pouquinho antes, É verdade. Lembra? Um pouquinho antes da inauguração eu vim para cá. Verdade. Então, foi por força do trabalho a princípio, mas eu creio que foi plano de Deus, assim como tudo, né? Na nossa vida é plano de Deus. Como você estava falando, né? Como é que pode uma amizade durar tanto, né? Nós nos conhecemos de uma forma meio inusitada, porque você foi acompanhar o Maurício. Lembro. Ele foi na escola ver uma coisa, você nem tem um colégio lá. aqui em São Paulo que se chama Gualter. Muitos conhecem Gualter, que aqui fica no Ipiranga. E ali nós estudávamos, né? O pai do Luciano trabalhou muito tempo ali também. Então Mas você não estudou lá, né, por exemplo? Não, eu estudei à noite. Quando eu estava servindo. Você chegou a estudar lá? Opa, quando eu servi aeronáutica. Mas foi depois que a gente já se conhecia. Exato. Foi em 2019. Mas aí a gente se conheceu, né? E o interessante de tudo isso é que depois você casou e eu comecei a namorar e não por acaso, mas eu creio que por cristocidência as esposas também
Casou também, né? A gente, Elas praticamente, também. nós estávamos todo final de semana juntos, praticamente. Exatamente. Então não foi uma união só minha e tua, mas também delas, né? E isso também ajuda muito a solidificar, né? A gente vai contar algumas Porque histórias aqui, porque tem bastante coisa para falar, bastante tem história. muita Mas não história. vamos trazer testemunho não, viu, galera? Ah, Vamos trazer histórias inusitadas aqui que vocês não sabem, né? Da nossa vida. Mas pastor Luciano é um homem de Deus, né? Já nos conhecemos, nos tornamos pastores. Na verdade, a coisa foi muito interessante, porque quando nós começamos a iniciar um ministério, naquela época, o Luciano nem era muito chegado a coisas de Deus, não. Né? Não era nem muito próximo, não queria muito compromisso naquela época. E por alguns motivos e outros foi se envolvendo, foi começando a acompanhar e nos acompanhou. E Deus trabalhou muito rápido na vida dele. Mesmo porque ele foi ungido pastor antes que eu até. Antes que eu até, que coisa interessante. Antes que eu até. Digo interessante porque eu venho de berço evangélico, né? Apesar de ter me afastado, muitos já conhecem a nossa história. E essa amizade que nós temos, eu e o pastor Luciano, já vem de anos, mesmo antes de sermos aí consagrados. E ele foi consagrado, fomos batizados juntos, né, pastor? Lembra disso? sim, batizados Fomos juntos. batizados juntos, né? Batizamos na mesma piscina. Só que eu não sei se te batizou. No meu caso, quem me batizou foi o Pedrinho. pastor Pedro. Foi ele? Foi te batizou também? Não, foi o João Batista. Ah, não, o meu foi João Batista. Ah, então fomos dois. João Foram os Batista. dois, então. Exato. Fomos batizados juntos. Porque estavam os dois lá, né? O Isso. Pedrinho e o João Batista. Mas quem me batizou foi o João Batista. Mas foi uma luta muito grande, queridos, porque não é a nossa vida, né? O pastor Luciano vai falar sobre isso um pouquinho. A nossa vida, nós viemos do mundo, apesar de nunca fazer muita coisa errada, a gente não fazia muita coisa errada não, viu, galera? A gente até tinha uma vida bem regrada. Mas nós tínhamos alguns vícios, né? Antes de estarmos na direção de Deus, nós tínhamos alguns vícios. Né? Nós fumávamos, né, pastor? Tínhamos vício de cigarro. E tudo isso foi trabalhando na nossa vida, foi tirando, né? E o pastor Luciano, inclusive, na época, largou do cigarro antes que eu, né, Lu? Lembra disso? Sim, sim. Né? Largou antes que eu. É. Foi um processo mais rápido, né? Eu entendo assim, né? Talvez tenha sido mais radical, né? Porque foi mais rápido, assim, de cara, né? Mas foi tudo muito junto, né? É difícil dizer isso. Porque a luta de cada um é diferente, né? E o tempo de cada um é diferente, né? Então, mas foi muito interessante porque a gente sempre se ajudou, né? Então, sempre um foi exemplo para o outro, independente de ser mais rápido ou mais devagar. Mas eu acho que nós estarmos juntos, ou seja, uma amizade, ajuda demais, né? Ajuda demais no caminho da fé, né? Eu acho que isso é extremamente A importante. gente vive aquela palavra, né? Que é amigos mais chegados do que irmãos, né? Então, eu particularmente, não sei quanto a você, mas eu particularmente, eu vivo essa palavra com relação à sua vida, né? Então, eu nunca tive irmão, né? Tive uma irmã que hoje está com Jesus, mas realmente há amigos mais chegados que irmãos de verdade, né? E nós somos essas pessoas, né? Porque irmão é aquele que fala, é aquele que fala a verdade, aquele que briga, aquele que bate, leva, e no dia seguinte está tudo certo, não aconteceu nada, não tem nada no coração. E isso é muito raro, cara. Isso não acontece nem com irmão, nem com irmão próximo. Acontece. E conosco eu sempre via essa verdade. A gente já falou muitas coisas um para o outro, né? Verdades e inverdades, às vezes. Digo inverdades porque às vezes é dentro daquela visão que a gente tem, né? E isso nunca pesou no nosso coração. Eu nunca senti no meu coração de chegar e falar, pastor Lu, me perdoa disso, me perdoa daquilo. É interessante. Né? E você também nunca sentiu isso, né? Então é uma coisa assim que acontece. E eu tomo isso como exemplo, sabe? Por que eu entrei nesse assunto? Que eu tomo isso como exemplo, como não só irmãos, né? Porque nós não somos irmãos de sangue. Eu vejo que existe uma ligação, uma aliança em Cristo, lá desde o início. E nós passamos isso para os nossos discípulos hoje.
né? Que nós temos que viver essa verdade, nós temos que ser transparentes, nós temos que viver a verdade de Cristo. E aquilo que você passou foi muito louco, porque você praticamente serviu um ministério durante tanto tempo na sua vida. Você só saiu desse ministério, né? Fidelidade, isso eu chamo fidelidade. Você só saiu do ministério verdadeiramente por causa do seu trabalho. Você não saiu nem para vir comigo como amigo que somos, irmãos. Falei assim, não, vou deixar o ministério e vou com o pastor, com o apóstolo naquela época, pastor Tuxo, né? Porque é meu amigo, é meu irmão. Não. Você vê que isso não afetou a nossa amizade, não afetou o nosso relacionamento, não afetou em nada, né? É interessante que isso aconteça, porque hoje em dia, na igreja, né, acontece muito isso. Qualquer coisinha que acontece, você sai da igreja, vai embora, já não faz parte mais do meu hall de amizade. Já não serve para ser meu amigo, não serve, parece que não serve para ser meu irmão em Cristo mais, só porque você saiu do ministério, né? E isso não aconteceu conosco, né, Lu? Apesar de sermos tão Verdade. amigos, né? Você fala, não, meu amigo vai vir comigo, né? Tem que vir. Eu posso até ter pensado nisso, de verdade, eu posso até ter pensado. Mas você vê que Deus trabalha de forma diferente, né? E a gente nunca teve esse tipo de Isso é bem problema. interessante, né? Verdade. E passa pela nossa cabeça, com certeza passa, né? Tudo É, passa, porque existe uma amizade, existe tudo isso, mas eu acho que a nossa consciência em Cristo vai além disso, né? é verdade. E a gente sabia que não é. Porque muitas vezes a gente é levado pela amizade por dois motivos. Uhum, Um, porque por causa do conforto de estar perto de um amigo. uhum. E o outro, por conveniência, E, né? verdade. Mas porque, né, você fala assim, não, lá eu vou Uhum, ser tratado melhor, vamos dizer assim. uhum, Mas como a gente sempre teve na obra e sempre buscamos ouvir a voz de Deus, uhum. não importa a conveniência para nós, né? Eu vejo que eu de verdade, pastor, eu vejo que para quem nos conhece, para quem sabe da nossa vida e acompanhou, eu vejo que nós somos um exemplo de amizade. Eu vejo isso. Quem nos conhece, né, quem me conhece a minha vida e conhece a sua, e sabe quem você é e quem eu sou, é um exemplo de amizade, né? E eu acho que isso tem acabado, né, um pouco, né? Tem, parece que tem sumido um pouco disso né, da terra mesmo, né? A gente não tem visto muito isso mais. Isso. E por quê, né? O que que a gente percebe, né? Porque existe cada vez mais, e isso é um plano diabólico, Uhum, que é o de destruir esse relacionamento. Primeiro com Deus, claro, né? E também entre as pessoas. Então, o que que acontece? Uma pequena ofensa, que é a tal história da isca de Satanás, né? sim, Uma sim. ofensinha é Uhum, o suficiente para separar irmãos, uhum, entendeu? exato. Para separar amigos, né? E esse é o grande ponto, né? A individualidade das pessoas e as pessoas buscam a felicidade em si mesmas, Uhum, verdade. né? E a felicidade está no relacionamento, está nas Uhum. pessoas, tá aí, ela flui entre nós, né? Assim como flui o amor. Quando flui o amor, flui a felicidade. E as pessoas ficam, às vezes, buscando a felicidade sem usar amor, né? É verdade. Eu lembro que nós éramos assim no sentido porque a gente vivia mais juntos, né? Quando você morava aqui em São Paulo, a gente antes mesmo Claro. de estarmos, ou até quando éramos pastores, a gente viajava junto, saía junto, ia para praia junto, né? E quando ia para algum lugar, ia junto. Né? Só aconteceu mesmo essa separação, não só ministerial na sua vida, como a questão da amizade, devido à sua saída, né? A sua saída de São Paulo para É, Canoas, Rio Grande do Sul, foi. que eu espero um dia, de repente, morar por aí, porque aí é muito bom. Mas eu tenho que profetizar. Mas é assim, eu tenho que falar um pouquinho da nossa amizade primeiro. Eu sei que a gente tem muito assunto e eu vou abranger esses assuntos, assunto ministerial e, e outras coisas que nós temos para falar aqui. Mas essa amizade eu queria deixar bem claro, queridos, bem transparente, né? Porque isso vocês têm que trabalhar isso. Eu não sei se você tem um amigo, eu não sei se hoje você tem uma pessoa que você precisa, de repente, conversar, abrir seu coração, ser transparente, porque é muito importante isso. Ontem eu estava conversando com um pastor e, e a dificuldade, né, de você ter alguém para poder abrir seu coração e falar a verdade. Hoje em dia, você fala, o pastor é muito sozinho, tal. E realmente, existe um sentimento de solidão,
né? Eu vou dizer, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu não me sinto só, né? De verdade, eu não me sinto só. Eu sei que quando eu preciso falar com alguém, ou eu preciso falar com alguém, eu tenho um amigo para falar, eu tenho um amigo para conversar, né? E se você tiver, de repente, você que está nos assistindo, mas durante esse bate-papo, se tiver alguma pergunta para fazer, fale conosco. Deixa eu ver que estão mandando um recadinho aqui. Ah, tá. Já tem, já foi mandado. Já foi E é mandado. verdade, né, Tuxo? Porque o que a gente percebe, Deixa eu ver né? qual é que a produção está me falando. Ah, sim, assim. Sim, sim. Nós vamos mostrar tudo isso daí. Né, a produção aqui É. fica que nem atrás de mim. Eu não sei se eu presto atenção, se eu leio o aviso ou se eu vejo que está prestando atenção. Agora. Eles estão mandando, estão mandando em mim agora. Eu não posso mais seguir mais o meu Fazer o roteiro. quê, né? Ó, essas fotos aqui, tá vendo? Essas fotos aqui que você tá vendo, né? Esse é o ministério que hoje você está, né? Que é o ministério A D55. AD55. AD55. E Você, a D significa Assembleia de Deus. Por incrível que pareça, é uma Assembleia de Deus. bota a foto de novo, bota essa foto de novo. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá vendo aí, Lu? Ainda não. Pelo seu celular? Não, Não vê? ainda não. Vai chegar. Deve ter um delay. Tem um Agora sim. delayzinho. Ah, chegou? Então. Tá vendo aí, ó? Aí tem um pessoal aí. Esse de barbinha aqui, é teu pastor? Esse é meu pastor. É o pastor E esse presidente. aí, foi um retiro de casais que a gente fez. Ah, o retiro de casais? Ah, É, que é o teu ministério hoje, né? Ministério de casais, né? isso. Não, É. beleza. Vamos falar um pouquinho desse ministério, mas pode voltar para nós aqui. Aleluia. Então, nós vamos voltar para esse assunto aí. Nós queríamos fazer um teste das fotos. Acho que foi por isso, para ver se estava tudo em ordem. E deu tudo certinho. Não, legal. Então, E deixa eu falar uma coisa que eu lembrei, né? E eu sempre, quando eu vou falar da nossa amizade, né? E eu gosto de usar um exemplo, né? Que eu dou sempre, que é o seguinte: eu me lembro muito bem não é um dia feliz, né? Mas foi da morte do seu pai. sim. E no velório eu estava lá e eu estava junto com a tua mãe, né? E chegou os teus parentes do interior lá, acho que de Registro, alguma coisa assim. E eu lembro que perguntaram, quem é esse? E ela falou assim, esse daí é meu filho adotivo. Ah, minha mãe sempre falava isso. Eu não me esqueço. É verdade. É aí que eu falo, quando eu falo da nossa amizade, eu já falo assim, porque para mim é isso. Não era só, você não é só meu irmão, né? A Sandra para mim era uma irmã, Sim. a tua mãe para mim era uma mãe. Isso que acontece, eu já não tenho nem papai, nem mamãe, e minha irmãzinha eu perdi o ano passado. Então hoje, né, minha família praticamente se resume na minha vida, minha família, que eu digo, a minha casa. Eu, minha esposa, as minhas sobrinhas, que estão ali, né? Minhas 3 sobrinhas. Agora, as minhas sobrinhas netas, que estão ali também. Vovô. Né? Mas a vida é assim, eu vejo que o importante, sabe, é que nós participamos desse momento com todos eles, com a minha mãe, meu pai, com a minha irmã, você dentro da minha casa. Gente, é muito louco, a gente fazia tudo junto, né? Tudo junto. E nós fomos até roubados juntos, por incrível que pareça. Até roubado juntos nós fomos. Lá em Peruíbe, nós estávamos lá, todos alegres e saltitantes, final de ano. Final de ano, dia 30 de dezembro, me esqueço até hoje, misericórdia. Vai, acho que uns 40 anos atrás. Nem sei, uns 30 anos Eu atrás. fui assaltado primeiro, hein? Hã? Você chegou depois. Eu cheguei depois. Eu saí com um carro com a minha cunhada para fazer um telefonema e minha família estava toda lá. Tava Luciano, pastora Terezinha, tava minha mãe, minha irmã, minha esposa. Entraram 7 caras na casa, botou todo mundo, rendeu todo mundo no chão, mão na cabeça, todo mundo no chão. Aí quando eu cheguei, né, chegou minha cunhada, tava todo mundo deitado no chão. Eu falei, o que está acontecendo? Estão brincando de quê? Aí botaram a gente no chão, arma nas costas, assim, na cabeça. Lembra até, meu cunhado era vivo naquela época ainda. Mas, gente, até isso, Deus nos guardou até nisso, né? Até nisso Deus nos guardou, nada aconteceu. Levaram os bens lá que tinha que levar, dinheiro, mas enfim. A gente saiu bem, graças a Deus, e estamos aqui, né? Vai saber se eles estão vivos hoje. Espero que sim. Espero que tenha se convertido, enfim.
Mas até isso a gente viveu, né, Luciano? Né, pastor? Até verdade. isso a gente viveu, né? Até roubaram nós juntos e depois só Jesus para dar causa, para a gente continuar passeando para aqueles cantos lá. Batizamos juntos, abrimos a igreja juntos lá. Exatamente, abrimos Tudo a junto. igreja, tudo junto. Que benção. Só não casamos juntos, mas eu fui teu padrinho. E você? Sim, E você? foi. Não, eu não fui teu porque eu não era É casado ainda. verdade, é verdade, é verdade. É verdade, por causa dos meus tios lá, né? Da minha parte da minha Você mãe. casou primeiro, Foi, né? verdade. Ah, você não era casado Acho ainda. que você casou alguns anos antes que eu. Isso, Não lembro exato. agora. Você casou em que ano? Você lembra? Ih, agora te Ah, peguei. que agora são 37 anos. Eu casei em 88. Eu casei. Você casei com 24 anos, 1960, mais 24. Faz as contas aí, 84. 84. 1984. Exatamente, casei em 4 anos. Eu ia falar que era 4 anos de porque diferença. eu fiquei 4 anos de 4 anos diferença. namorando, com 20 anos até os 24, não é isso? E depois eu casei com 24 anos. Então é tempo. Mas é isso, amados, que você possa trabalhar a sua amizade. Você tem um amigo, tem uma amiga, sabe? Olha, são 40 e vale muito a pena. Vale E muito se a tem pena. alguma amizade que se afastou, né, Tuxo? Algumas vezes nós tivemos conversas, Foi. né, muito interessantes e não guarde rancor. Esse amor não pode se apagar assim, não. Não vale a pena. E não Não vale estamos a pena. jogando conversa fora aqui, não, viu, amados? Isso é uma verdade da nossa vida mesmo, né? E assim, eu sempre falo que né, se eu fosse policial e ele policial, eu ia ser o policial ruim, ele ia ser o policial bonzinho. Eu sempre falo assim, eu sou o tipo do pastor, hoje apóstolo, mas eu sou o tipo do pastor, né? Que o pessoal fala, não, pastor, né? Agora o pastor Luciano é o tipo do pastor que abraça, tipo pastor de abraça. Mas é assim. Pastor, me diz uma coisa, hoje tem um ministério, é ministério de casais, né? Como é que você enxerga hoje na sua vida? Porque você trabalhou no Ministério Infantil um bom tempo, você trabalhou na intercessão um bom tempo, e hoje você está assumindo o Ministério de Casais. Como é que é isso? O Cara, que você tem visto hoje com os casais? eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Lembra? Eu comecei no louvor, Louvor. Começamos depois juntos. juntos. Louvor. Depois eu fui para o Ministério de Adolescentes. Exato. Depois eu fui para o de homens. Depois para o de crianças. Intercessão foi uma coisa assim que sempre teve no meu coração e aquilo que você falou, né? É uma palavra que me define muito, é essa questão de fidelidade. Eu sou igual um pitbull. Eu costumo falar isso às vezes não de bravo, mas de que quando morde ou quando pega uma coisa não larga, né? Até que o dono mande largar. Então tudo que eu comecei eu só parava quando Deus falava assim, ó, deu. Agora vai para outro canto. Deu, agora vai fazer não sei o quê. Né? E muitas vezes eu acho que eu sou teimoso o suficiente para não ouvir tão fácil assim a voz de Deus, né? Entendi. Tem esse outro lado. Então eu demoro um pouquinho para soltar, às vezes, Deus pedindo para soltar e eu não solto, né? Entendi. Então, às vezes é isso. E o Ministério de Casais foi muito interessante, porque foi uma coisa que aconteceu de uma forma, assim, também bem... Foi muito engraçado, porque a gente ficou um bom tempo aqui sem encontrar uma igreja, né? Eu e a Tereza. Eu lembro disso. Era difícil para nós, né, nos desvincularmos, que, como você falou, a gente começou no ministério, terminou. Então a gente visitava as igrejas aqui e eu sempre pedindo para Deus, eu preciso saber aonde eu vou ser uma bênção. E é essa a minha ideia. Eu não quero. Não, na verdade, eu queria abrir um Ministério X aí com você, mas você ficou enrolando. Isso é uma coisa que só Deus para fazer. Só Deus mesmo. Assim como você um dia falou, só se Deus... E ele fez, né? Então, se um dia ele quiser fazer comigo, ele vai também ter que rebolar. Em nome de Jesus. Para fazer, né? Então, e foi interessante porque há alguns anos atrás, antes de eu vir para cá, teve uma convenção e depois da convenção, a pastora Cláudia orou por todos os casais que eram dos apóstolos lá. Eu não lembro se você estava nessa época já ou se você já tinha saído, eu não lembro. Eu não consigo lembrar.
mas foi porque ela ficou no domingo para pregar lá, depois da convenção. E aí ela pregou e depois no final ela resolveu orar por todo mundo. E orou por nós. E a gente estava com o Ministério Infantil. E quando ela terminou, e a gente foi um dos últimos a orar. E ela terminou a oração, ela falou para mim e para a Tereza assim, vocês trabalham com casais, na verdade, em espanhol, né? Com matrimônios? A gente falou, não. Ela falou assim, mas vão. Eu nem lembrei. E aí foi engraçado que eu comecei a frequentar a igreja ali. A gente começou a frequentar, acho que eu estava ali há um ano. E um dia o pastor me chamou para conversar, o pastor presidente me chamou para conversar. Ah, quero conversar com você. Eu já tinha assumido o PG de homens dele, que é uma célula, né, de homens dele. E aí eu fui lá na casa dele e falei assim, acho que ele está querendo ver um negócio de treinamento, porque eu sempre falei que eu gostava de dar aula, né? Ele está querendo ver alguma coisa assim. Aí chegamos lá e falou, tem uma proposta para você. Assumir o Ministério da Família. Aí eu falei assim, olha, eu não vou nem discutir, porque a T tinha me lembrado, a T tinha falado há um A tempo T, para atrás. quem não sabe, é a pastora Terezinha, que é a esposa dele. É a Isso. T. É que ele tá falando É, a comigo, ele T. esquece que ele tá numa, né? É a T. É verdade, eu esqueço mesmo. Ah, mas eu não, eu E, li. e é muito difícil, é muito difícil para mim, às vezes, falar Tereza, né? Então, T. e ela que tinha me lembrado dessa ocasião, quando a gente foi numa reunião do Ministério de Casais, logo que eu conheci a igreja, eu fui numa reunião do Ministério de Casais, mas foi assim, eventual, não era nada. E depois ficamos quase o ano inteiro sem ir, nada. E de repente ele me oferece isso. Eu falei, olha só, eu não vou nem falar que eu vou pensar, porque já tinha uma palavra sobre isso. E eu creio que se Deus colocou isso no teu coração sem me conhecer direito, né? Porque eu considero um dos ministérios mais importantes. O Ministério da Família, Porque, casais. O Ministério, exato, porque na tirando verdade, o Ministério de Jovens, né? Eu acho que. Porque eu vejo assim. vamos pensar, eu olho de outra forma, né? Não tirando a importância do Ministério de Jovens, de forma nenhuma, Eu não porque estou o Ministério de comparando. Jovens é o futuro, né? É o crescimento, é olhar para frente. O que eu falo do Ministério da Família é porque Deus começou tudo com a família. Com a família, exato. Ele não organizou a igreja, ele não organizou um governo, ele não organizou um reino, ele não organizou. Não, ele fez o mundo, fez o homem, fez a mulher e instituiu o matrimônio. Então, aí eu vejo assim, hoje você como líder do Ministério da Família, né, ou seja, líder de casais, e tem algumas fotos aí acho que não sei se foi culto ou foi alguma coisa assim que você estava. Foi do retiro, foi do retiro. Tem alguma foto aí? Esse aí, esse que vai chegar para você daqui a pouquinho para você comentar. Tem um delayzinho, né? Chegou para você aí, pastor? Ainda não. Tá, chega. Você tá mais magrinho aqui, né? Pode ser. E teu cabelo não tá tão branquinho também, viu? Ele tá mais acinzentadinho. Ah, é a luz, é a luz. É a luz? Tá bom. Tá vendo aí? Ainda não. Olha, esse que tá do lado dele aí, do lado esquerdo dele, é a pastora Terezinha. Para quem não conhece, é a esposa dele, ok? Então tá o pastor Luciano, tá a pastora Terezinha. Esse é o... Aí tá o pessoal que são os voluntários do Ministério da Família. Aí. Essa são foi todos a casais. Que me ajudou, todos casais que me ajudaram a organizar tudo, né? A fazer toda a parte de intercessão e tudo. E eles já são tudo, tirando um casal que está ali, o resto é tudo casal antigo da igreja já. Esse aí é uma direção sua, né? Essa foto, tá bonita essa foto, hein? Vai chegar para você aí, tá bonita. Já vi a foto. Olha aí, ó, você dando um já tchauzinho. Chegou. Tá abençoando a gente. Tem umas fotos bonitas. Você tá com umas fotos aí bem arrumadinha. Eu mandei algumas fotos, eu não mandei todas, sim, né? Mandei sim. só algumas que eu peguei assim aleatórias. Aí você está cantando. Se eu soubesse que ia mostrar, eu não sabia o que ia. Qual era a intenção. Aí você está orando, que bênção. Aqui é o seu grupo de louvor, também lá o ministério, lá, retiro de casais, está lá as fotos, estações. O tema era estações? As 4 estações do casamento. As 4 estações do casamento. Muito bom, muito bom. É daquele livro, né? Base também,
Né, aquele, É, é da base das 4 estações, né? Eu lembro, eu li esse livro. exatamente. Acho que você que me indicou esse livro, acho que eu li. Você falou. Inclusive, no final, a gente deu um livro para cada casal. Me diz uma coisa, vamos entrar um pouquinho na polêmica, né? Não para nós, mas isso aí acontece muito. Você que está no Ministério de Casais, como é que hoje a igreja, porque assim, a igreja, a palavra, ela é muito clara, né? Que você casa e você permanece casado, não é verdade? Até que a morte o separe. Você que casou, você falou isso, né? Na doença, Sim. na saúde, e aí vai, né? Até que a morte o separe. Mas hoje, nós estamos no ano 2021, estamos aí na era do computador, né? Na era do celular, né? Enfim, muitas informações, globalizando, né? As informações. E como é que isso é tratado, como você, como líder, né, de um ministério de casais, quando alguém chega assim, pastor, não aguento mais meu marido, não dá mais, eu estou há 30 anos, 30, não estou falando 3 anos, não. Estou há 30 anos com ele, mas não tem jeito, eu vou me separar. Vou me separar porque não dá mais. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu já orei, eu já busquei de Deus e Deus falou comigo, né? Que eu tenho que, né, tem esse negócio agora, né? Todo mundo, Deus fala com todo mundo. Deus falou comigo, porque eu procurei, eu orei, joelhei, jejuei, Deus falou comigo. Aí o que Deus falou com você, querida? Ah, Deus falou que chegou o tempo. Chegou o tempo. Agora eu não sei que tempo que é. E como é que tá, como é que você enxerga isso? Contei assim uma historinha para explanar, porque é o que acontece muito hoje em dia, é o que mais Sim. acontece, né? E é uma coisa extremamente complicada, né? Porque as pessoas. Existem duas coisas que acontecem, né? Uma é, e a Bíblia fala sobre isso, que é o endurecimento do coração, né? Eu até estava vendo algum tempo atrás isso, e isso estava mexendo comigo, e eu já preguei isso há muitos anos atrás, e eu relembrei esses dias, pegando os papéis aí, e isso mexeu comigo de novo, que é a cardioesclerose, né? A arteriosclerose é o endurecimento das veias, só que a cardioesclerose é o endurecimento do coração. Cardiosclerose. Boa. Cardioesclerose. Cardiosclerose. O endurecimento do coração. Não existe, na verdade, essa doença, mas é uma doença que a Bíblia fala que quando o coração endurece, não tem cura. Então, a gente não pode deixar ele endurecer demais, né? E Deus pode trocar o coração de pedra por um de carne. E nós dois já vimos casamentos de 11 anos de separação voltar. Sim. Né? Então, ou seja, tudo é possível para Deus. Agora, quando alguém vem falar algumas coisas assim, é muito interessante porque a gente percebe, como você falou, né? Ah, Deus falou comigo que, cara, depois que você casou, casou, meu. Pois Por que Deus ia mudar? Pois Não, mas eu acho que não é a pessoa certa. Ela passou a ser certa depois do momento que você escolheu ela. Você escolheu e colocou diante de Deus, passou a ser certa. Ela passou a ser a pessoa certa. Não tem mais perguntas se é a pessoa certa ou não. E as pessoas ainda resolvem fazer perguntas, sabe? E esse é o grande problema. De fazer perguntas se essa pessoa é certa ou não. Como assim, pessoa certa? Não tem pessoa certa. Tem a que eu escolhi para estar comigo. E tornar certo é que é o grande ponto. Né? O grande problema é que as pessoas buscam, né? E elas buscam, às vezes, até demais, a felicidade no outro. Então eu fico buscando a felicidade. Isso aí é muito importante que você falou. É. As pessoas buscam a felicidade do outro e esquecem da sua própria. E isso não bate. Então, tem duas coisas aí, Tuxo. Duas coisas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero fazer a minha esposa feliz, eu quero que ela me faça feliz. Aí já é o inverso. Isso. Tá. E ela espera que eu faça ela feliz. Sim. É o inverso do que você falou.
Aquela coisa de... Não. Eu falei busca a felicidade no outro. Entendi do outro. Eu entendi do outro. No outro. Mas, então, essa questão no outro são dois fatos, então. Você busca a felicidade no outro e do outro. Ou seja, você sempre quer que o outro seja feliz, que o outro seja... E você, às vezes, se anula. Vai chegar uma hora... Aí é um outro ponto. Entendeu? Por exemplo, né? Aí, então vamos separar. Então vamos falar primeiro desse outro ponto. Vamos falar no. E ser humano, né? O mais legal é isso. Se alguém já jogou bilhar, sabe, né? Você joga duas bolas, e se a bola você jogar, bater no lugar que você mandou ela bater, a outra vai para o lugar exatamente que você mandou. O bilhar você faz isso, certo? Ou na sinuca, ou no snooker. Então, é física e é perfeito. Agora, quando dois seres humanos se encontram, ninguém sabe o que vai acontecer. Realmente, não tem como. Então, ninguém sabe qual que é o resultado. Não importa as características, não importa nada, ninguém vai saber o resultado. Então, o que existe, e eu já vi uma vez, eu li a respeito de uma mulher que falou sobre isso. Ela falou assim, chegou para o pastor e falou, pastor, pode encher a tela. Pode encher a tela com o pastor Lu. Casei com meu marido, né? E aí no começo, como ele não se dava bem com a minha família, me afastei da minha família. Como ele dava muita importância para o trabalho, tinha muito ciúme de mim, eu parei de trabalhar. Aí vieram os filhos, então aí eu ficava em casa, fazia tudo. Ou seja, tudo que ele pedia, ela foi fazendo. Ela se afastou das amigas, se afastou da família, se afastou do trabalho, né? Fez tudo por amor. E ela falou assim, agora ele me abandonou. Aí ela falou assim, onde está o erro? Aonde eu errei? Errei por amar tanto? Ele falou assim, não. O grande problema, e eu gostei demais da resposta que ele deu, ele falou, o grande problema foi que você não ouviu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pede para amar o próximo como a ti mesmo. Você não se amou. Fazer um parênteses. Você não se amou, você se anulou. Exatamente. E à medida que você se anula, você não consegue mais amar. Você só se subjuga, você só vira escravo. E isso não é amor. Você sabe, eu estava... ontem fizemos uma live, eu e a apóstola, e o tema da live era exatamente sobre o pensamento, né? Sobre a inteligência emocional, inteligência espiritual. E nós estamos falando sobre isso, né? Sobre o pensamento, né? Que o pensamento ele é uma coisa muito latente na nossa vida. A gente vive pensando o tempo todo, né? Aí até na live eu falei assim, mas Deus pensa. O que Deus pensa de mim? Deus pensa em muito. Eis que, né? Deus pensa muito de nós. Ele constantemente ele está pensando sobre nós, né? A respeito de nós, né? Ele faz, bem sei os teus pensamentos, né? Enfim, o Senhor está sempre pensando. Agora, você, como ser humano, até coloquei isso, você tem os teus pensamentos e você tem os pensamentos de Deus na sua vida, porque você tem o Espírito Santo, você tem uma ligação com Deus. Então, quando você se ouve demais, há um desequilíbrio. Quando você se ouve demais, há um desequilíbrio. Quando você ouve Deus demais, há um equilíbrio na sua vida. Quando você não tem, porque você nunca vai chegar ao nível daquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai alcançar aquilo que Deus tem. Mas você pode seguir a vontade dele para alcançar aquilo que ele quer que você seja. Casamento não é diferente, né? Quando eu falei, tudo que você tem que fazer na sua vida, você tem que pensar e buscar de Deus. Pensar e buscar de Deus. Você não pode... porque tem muitos que são escravos dos seus próprios pensamentos. Né? São escravos dos seus próprios pensamentos. Isso pode acontecer antes do casamento, depois do casamento. Então, você vai casar, você vai namorar, você tem que buscar de Deus. Será que é a pessoa certa do meu lado? Será que essa pessoa... Pode ser a coisa mais linda do mundo, né? Mas será que ela, a pessoa certa? Eu vou buscar de Deus, eu vou orar. Eu vou colocar jejum para que essa pessoa seja... Para que ela seja a mulher da minha vida ou o homem da minha vida. Quando isso só um detalhe, só. Um detalhe que eu acho que é bem interessante isso, né? A pessoa certa e a pessoa
né? Ela passa a ser certa a hora que você escolheu. Por que que eu estou querendo, e eu forço isso, e eu acho que isso é super importante? Porque, por mais que você buscou, Deus fez Eva exatamente para Adão. Então, ela era a pessoa certa, mas ela não era perfeita. Ela era perfeita para Adão, mas não para Deus. Exatamente. E não é Assim papo de como Adão era machista, não, né? perfeito para Eva, mas não para Deus. Exatamente. E o grande ponto é esse. A gente acha que a pessoa certa ela é perfeita, e ela não é perfeita. Nunca vai ser. A pessoa certa é aquela que Deus abençoou estar com você. Se você, por algum acaso, não procurou a Deus na hora que você escolheu, sinto muito, mas azar teu. E quando vê os filhos, então, hein, pastor? Já parou para pensar? O relacionamento já não tá bom. Não tá bom. Tá acontecendo alguma... Casou, aquela coisa, né, do chantilim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, começa a ter a vida, começa a vir as lutas, as batalhas, né, as promessas de Deus muitas vezes não chegam porque eu não estou na direção de Deus, aí vem as batalhas, as lutas, aí o que acontece? Poxa, meu relacionamento não tá bom. Aí eu vou buscar um filho. Vou buscar um filho. Aí tem um filho. Como se filho fosse a solução do Aí que relacionamento. tá. O grande ponto, que é onde eu ia chegar agora do outro lado, que era aquele. Hoje em dia, o que as pessoas. Se você sair por aí perguntando o que você procura, o cara vai falar a felicidade. Se você perguntar para 100 pessoas, eu diria, eu chuto que mais de 90 vão falar a felicidade. Todo mundo busca a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Só que aí eu vou buscar a felicidade me casando, Dinheiro ou no seja, vou trabalho. buscar no outro, vou buscar no filho, vou buscar no emprego, vou buscar no carro novo, vou buscar na casa nova, vou buscar na cidade diferente. Vou buscar na igreja diferente. Isso. E eu vou atrás da tal felicidade. E esse é o grande problema. Então, no casamento, se eu busco a felicidade na minha esposa, eu não vou encontrar. A minha felicidade só tem um lugar. Ela está em Deus. Exato. Se alguém pode me fazer feliz, é Deus. Agora, ele pode usar minha esposa para que isso seja facilitado? Sim. E eu vou ser um instrumento para facilitar que ela também seja feliz? Sim. Isso é uma coisa. Eu facilitar a vida dela para que ela seja feliz, mas a felicidade dela vai vir de Deus, não de mim. Então, por que acontece, pastor? A gente tem enfrentado muitas lutas, né? Nós que somos pastores e, enfim, temos um ministério com casais, com família. A gente percebe o que está acontecendo hoje. Muitos casais que se chegam dentro da igreja estão juntos, mas não estão casados. Oh, vocês estão lá, estamos há 2 anos, mas não casamos ainda. A maioria, olha que eu estou dizendo isso como experiência, né? Muitos entram juntos, mas não casados. E não entendem, muitas vezes, o que é isso quer dizer no mundo espiritual, o que isso pode acontecer no mundo espiritual, o que pode desencadear com relação às coisas de Deus, o que pode desencadear na sua vida quando você sela, quando você entra no propósito de Deus. Então, existem essas pessoas que entram, né, como casais juntados há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 5, 6 anos, até com filho já, enfim. Existem aqueles que entram com situações difíceis, já pronto para acabar um relacionamento, mas quando ela busca um aconselhamento, muitas vezes a gente consegue, através do Espírito Santo, através da direção de Deus, restaurar, né, esses relacionamentos. E tem aqueles, né, que já chegam separados, né, separados e já estão com outro dentro da igreja. Separados, porém, encontraram uma outra pessoa. Estou falando de gente que veio do mundo, não. Estou falando de crente, que saiu da outra igreja, porque a igreja muitas vezes não concordou, aí vem para a sua igreja, ou vem para outra, ou vem para a minha, por exemplo. Fala, puxa, eu separei há 2 anos, não, 3 anos, e estou com um novo relacionamento, não sou casado ainda, mas estou há 2 anos com uma nova pessoa, enfim. Isso é muito confuso, para quem não conhece, é muito confuso. Né? E aí também entra, eu vou até lançar para você ter assunto para falar, entra até a questão dos filhos. Né? Filhos que, ao invés do papai e da mamãe, né, encaminhar
para o Senhor, né? Direcionar, não é falar de Deus, falar que Deus é bom, não é nada disso. Direcionar a vida dessa criança ou desse jovem nos caminhos do Senhor, né? Porque o filho hoje com 10 anos fala, não quero ir, não vai, pai deixa em casa. O filho manda no pai. Né? No filho, como eu vi uma live e falei assim, na minha casa não, na minha casa é mão na cabeça, abre as pernas aí. Na minha casa eu entro no quarto e falo isso, quer dizer, o tipo, né? Não é assim, né? Então, eu vejo que a família hoje, ela está sendo atacada por todos os lados por Satanás. Ele ataca no relacionamento, ataca nos filhos, ataca, enfim. E é um ministério, como você disse, dos mais importantes, né? Dos mais importantes. Mas olha quantas lutas nós temos que buscar em oração para poder desenrolar esses nós, né? Como homens de Deus. Né? Como é que você enxerga tudo isso, pastor? Porque na verdade, né? E por que ela é tão importante? E por que a família é tão importante? Você aprendeu, e eu também. Nós fomos da escola antiga aí que tinha educação moral e cívica, Nossa. né? E eu lembro daquele livrinho que falava que a família é a célula máter da sociedade. Sim. Ou seja, se as famílias são fortes, a sociedade é forte. Exato. O que eu quero dizer com isso? É simples. Eu estava ministrando esses dias numa congregação aqui, numa igrejinha pequena ali em Cachoeirinha, que me chamaram e veio uma coisa muito forte no meu coração, que era assim, um ministério forte não mantém um casamento, mas um casamento forte mantém um ministério. Exato. Uma empresa forte não mantém um casamento, mas um casamento forte sobrevive a uma falência. Exatamente. Opa, ou eu aqui? Hã? Ou eu aqui? E por assim vai. Ou seja, uma pandemia pode destruir vidas, mas ela não consegue destruir um casamento forte. Entendeu? Um casamento forte sobrevive a uma pandemia. E agora, você falou em pandemia. Porque na pandemia a gente está vendo separações. Por quê? Porque o casamento não era forte. Nunca foi. Exato. Pessoas que estão saindo da igreja, a pessoa fala, puxa, está saindo da igreja. Falando, nunca foi. E o que me preocupa, e que me preocupa muito, é essa questão de Deus falou comigo. É isso exatamente. Por que eu quero colocar isso? Porque lá em Êxodo 18, é muito interessante porque Deus fala que vai falar com o povo. Ele chama o povo e fala assim, eu vou falar com vocês. E aí o que acontece? Começa a trovoar, terra tremer. Aí eles falam para Moisés, não, faz o seguinte, Moisés. É melhor Deus falar com você e depois você vem e conta pra gente o que ele te falou. Isso. Né? É melhor assim. Vai lá. Por quê? Porque eu tenho medo desse negócio de trovoada. Vai lá, escuta Deus e vem e conta pra mim. E isso parece uma loucura, né? Fala, puxa, você pode ouvir direto de Deus? Não, você pode. Você imagina, só fazer um parênteses, você falou, você imagina aqueles que buscam a voz de Deus, né, para sua própria casa, para sua própria família, e fala assim, não, eu vou buscar de Deus. Aí Deus fala assim, filha, eu vou colocar teu marido na cama. Ou senão, filho, eu vou trazer a falência da sua casa para que a sua esposa possa se converter a Jesus. As trovoadas. É o tempo se fechando, é a voz de Deus. Será que as pessoas estão prontas para ouvir aquilo que não querem ouvir? Porque não, e outro ponto, né? Além de não estar prontas, não que vá dizer acontece, isso, queridos, mas eu estou colocando aqui uma situação. Claro. Para que você entenda que nem tudo aquilo que Deus vai falar com você, você tem estrutura para ouvir. Porque se ele falar, você espana. E não é só isso, né? O grande ponto aí é o seguinte. E aí as pessoas buscam intermediários. Ao invés de ouvir Deus falar, busca intermediário. E aí ouve só o que quer. Exato. Em vez de ouvir a voz de Deus. Exatamente. Isso parece uma loucura, mas é o que a gente faz hoje. É a pessoa que vai na igreja só de domingo, ou então fica vendo um monte de vídeo na internet. Né? Não que não seja bom ver vídeo, não é isso. Depende do vídeo.
mas não tem tempo de qualidade com Deus. E tempo de qualidade com Deus é tempo que você lê a palavra. Porque ouvir os outros é muito bom? Sim, é muito bom. Ouvir uma pregação é muito bom? Sim, é muito bom. Ver uma live é bom? Sim, é muito bom. Mas ouvir Deus falar com você é muito melhor. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu estou discipulando e foi muito legal. Ele falou assim, mas como é que eu ouço Deus falar? Eu falei, fácil. Lê a Bíblia. E você quer ouvir ele falar em voz alta? Ele falou, quero. Eu falei, lê a Bíblia em voz alta. Que você vai ouvir Deus falar. E aí você vai ver se Deus vai falar para você assim, abandona a tua esposa, porque ela não presta. Imagina. Porque o teu casamento, a bênção que eu dei já não vale mais. Eu quero ver ele te falar isso. Você imaginou? E esses dias eu estava lendo um livro de uma senhorinha, ela já morreu. E muito interessante porque ela estava participando de um concílio de oração, que era para interceder pela humanidade lá. Eles estavam juntando várias igrejas, e isso aconteceu na Europa lá. E no meio da reunião estavam falando, não, precisamos chamar esse, precisamos chamar aquele. Aí falaram de chamar, eu não sei se era uma sei lá, vai, era uma das igrejas lá. Eu vou falar a igreja do Canela de Fogo, né? Uhum. E aí um dos pastores falou assim, se eu fizer isso aí lá no meu país, os caras não vão querer participar. Né? Aí todo mundo, e aquele outro lá e tal. Ela falou assim, tá, e depois a gente faz então a lista também de quem vai para o céu e quem não vai, né? Ela era a secretária que estava fazendo a ata. Você pode orar, o outro não. Então, depois então a gente já faz a lista de quem vai para o céu e quem não vai, né? Você já ouviu Deus falar isso? Você já ouviu Deus falar que um é de Apolo, o outro é de Paulo? Ou que nós somos um com ele? Exatamente. Né? E Deus não então, está tirando a hierarquia estabelecida. Exatamente, não está tirando isso, não é Ele só isso? está mostrando que você tem que estar no lugar certo. Exato. É Exatamente. isso. E a palavra dele é soberana. Exato. É a palavra dele, não é o que eu falo, mas é o que está escrito A aqui. coisa é tão louca, só fazer um parênteses que você está falando. Vou até voltar para a live de ontem, um pouquinho que eu falei sobre isso, aquela questão da escolha, né? Você mesmo acabou de falar, negócio de casamento, você tem que saber escolher, você tem que saber quem você vai estar junto, quem você vai viver uma vida inteira, a coisa não tá... Quem já casou, já foi. O cara se lascou, vai morrer, vai ter que se ajustar agora. O negócio de, vou separar, vai separando, não é o que Deus manda, não é o que Deus quer. Você vai pagar um preço. Ou a misericórdia de Deus vai... Né, eu não sou Deus para julgar, Deus sabe todas as coisas. Mas eu não quero correr o risco, entendeu? De verdade, eu não quero correr o risco para Deus chegar amanhã e falar assim, quem mandou você separar? Quem mandou você casar com essa mulher? Você buscou de mim? Enfim, eu não quero cair nesse risco aí. Exato. Porque vai chegar... Então, o que acontece? É a mesma coisa que eu falo sempre. Comentei ontem, inclusive. Jacó, né, quando foi escolher a esposa dele, né, Deus tinha algo para a vida dele. Tinha uma mulher para a vida dele, que não era Raquel. Mas ele ouviu a voz do coração dele, ele não ouviu a Deus. Ele ouviu o desejo dele, a vontade dele, os olhos dele. Né? Aquilo que... Porque Raquel era bonita, era tudo, né? Bom, se lascou, trabalhou 14 anos para conquistar, para ter ela como esposa. Foi enganado porque entregaram outra. Entregou quem? Depois de 14 anos, quem é que ficou com ele? Leia não foi, porque era... Lia, ou Leia, né? Uns falam Lia, outros Leia. Deus, o pai de Lia e de Raquel entregou quem nas mãos de Jacó no escuro? Entregou Lia, porque ela era primogênita. Aí depois, enfim, é toda uma situação aí de preço que ele passou por não ter ouvido a Deus. Aí quando ele ficou com Raquel, ela não durou muito tempo. Não durou muito tempo. No final ele ficou com quem? Com Lia. Então, é um negócio muito louco. A gente tem que entender. Queridos, você que não casou ainda, você que já casou, você começa a orar. Começa a orar falando, Senhor, tomara que eu fiz a coisa certa. Se você sabe que você fez a coisa certa, está dando tudo bem no teu relacionamento, está bênção, pô,
Que assim seja. E continue a investir. Se está acontecendo as discussões, as brigas, de repente, bota para pensar, vai orar, vai buscar de Deus, para que Deus possa te trazer direção, estratégia, discernimento, sabedoria, para você conduzir teu relacionamento. Agora, se você ainda não casou, pare e pense. Cuidado para você não se lascar. Tuxão, Romanos 12:12 fala assim, ó. Se alegra na esperança. Ou seja, se seu casamento tá bom, ele pode ficar melhor ainda, então se alegra. Aí em seguida ele fala assim, na tribulação, paciência. Se não tá bom, paciência. Agora, a terceira coisa é persevera na oração. Foi o que eu falei, você está falando na Perseverar palavra. na oração. Exato. Só tá... Eu estou trazendo a palavra. Exato. Estou trazendo a palavra do que Para você falar, eu falou. posso estar falando coisa demais. Tá aí, ó. Aí você vai entender. Eu acho que eu não escolhi a pessoa certa. Azateu, meu amigo, mas começa a orar que Deus faz o casamento certo, porque Ele é poderoso para fazer. Ele pode mover. Se você escolher Ele é errado, mas poderoso ele pode para fazer mover isso. tudo. Porque não é o escolher errado, é você estar indo na direção errada. E não é escolher errado. Né? O Jacó pagou um preço porque ele enganou lá atrás. E isso é consequência. A gente esquece que o que a gente vive hoje, nós plantamos lá atrás. Exato. E, cara, não adianta falar assim, não, mas eu me converti, eu mudei, eu não sei o quê. Mas, cara, você já plantou, você vai ter que colher. Ele colheu, ele podia até estar arrependido do que ele fez. Davi se arrependeu de ter matado e de ter traído. Exato. Mas o filho dele morreu. Pagou um preço. Consequência, cara. O preço se paga. Pode falar que não. A colheita é inevitável. A semeadura é opção. Isso. Eu vou semear por opção. Eu opto por semear coisas boas ou coisas más, seja lá o que for. É minha opção. Agora a colheita é obrigatória. Não tem como. Não tem como fugir. Você vai ter que colher. E aí, cara, se você pedir para Deus, você vai entender, o que Davi fez? Ficou lá orando para ver se ele mudava o coração de Deus. Que o filho não morresse. O filho morreu. Quando falaram para ele, o filho morreu, ele levantou, se limpou, falou, traz comida. Deu. Acabou. Ficou triste, ficou chorando, não. Vida Tinha que séria, chorar, não tem como. ele chorou. É. O que tinha que lamentar, ele lamentou. Deus respondeu? Respondeu. Opa, bola para sumiu frente. o som do pastor, peraí. Sumiu o som do pastor. Pode falar. Eu só falei, Deus Voltou. respondeu, bola para frente. É isso aí. Então, se a coisa não tá boa, começa a pedir para Deus para ela melhorar. E eu tenho convicção que Deus vai fazer. Então, você sabe que... Porque ele é o mal interessado, né, Tuxão? Não, mas é mesmo. A gente não entende que Deus é o maior interessado em nós. Né? Deus, ele tem tudo de bom para nós. É nós que somos teimosos, cabeçudo, quer fazer do seu jeito, trazer viver os seus próprios pensamentos, não se libertar, ser cativo a pensamentos que já são ultrapassados. A palavra de Deus é o contrário. Mas Deus, a palavra de Deus, ela nos engessa. Querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus não engessa. A palavra de Deus, ela tira o gesso. É que você ainda não conseguiu enxergar. A família, tem muitas famílias engessadas, porque não entendem aquilo que o Senhor deseja que seja realizado na sua casa. Tem muita família engessada, pastor. Por quê? Porque não consegue enxergar, não consegue chegar no nível de entendimento, de intimidade com Deus, para saber qual a decisão para ser tomada, a decisão correta. Aí começa, né? Não, vou fazer isso. Não, Deus quer que eu faça aquilo. Deus não fica brincando com várias... É uma decisão só, é uma direção só. É o que você falou, escuta o seu próprio coração ou escuta a si mesmo. Exato. Ou escuta o que quer. E esse é o problema do coração endurecido, né? E você... Vamos pegar um grande exemplo, né? Eu acho que o maior exemplo na Bíblia disso, para mim, assim, e que eu sempre vejo isso para mim muito claro, é Balaão. Isso, Balaão. A primeira vez que vão pedir para Balaão profetizar contra o exército de Israel, ele fala assim, peraí, vou consultar Deus. Pronto. Ele vai lá, consulta a Deus, e Deus fala assim, aquilo que eu abençoei, você não vai amaldiçoar. É não. Aí ele volta e fala assim, gente, Deus falou não, eu não Precisa ser vou. macho, hein? Precisa ser macho.
Você é homem para... Porque eles ofereceram uma grana. Exatamente. Aí o que aconteceu? Voltaram com mais grana. Aí eu vou perguntar para Deus de novo, gente. Ah, meu Deus do céu. Tipo assim, ó, eu vou te dar 20 mil reais, tá? Tá, eu vou consultar Deus. Aí você volta, não vou, porque Deus falou comigo. Vamos fazer o seguinte, sobe para 200. Não, vou consultar Deus de novo. Isso. Aí o que Deus respondeu para ele? Isso é piada, velho. É muito interessante porque Deus falou assim para ele, assim, ó, vai, mas não profetiza. O que Deus estava falando para ele? Não vai. Não vai. Não mudou nada. E por que a mula trancou? Porque Deus resolveu ter misericórdia da vida dele. Muitas vezes a gente não vive a bênção, a gente vive a misericórdia de Deus. Maluco. E ele só não morreu porque a mula trancou. Exatamente. Porque se a mula não tivesse trancado, foi o que Deus depois, quando mostra o anjo para ele, fala assim, ó, a mula eu teria poupado, você não. Eu fiquei muito triste essa semana, porque eu botei a mão na consciência em algumas coisas. Eu vi um comentário, uma pregação de um pastor, não vou falar pastor, nem a igreja, eu conheço, sei quem é, mas ele trouxe essa direção e falando o quê? Que ele foi para determinado país, onde nesse país existiam as igrejas, né? Uma das igrejas que ele que fazia parte desse grupo de igreja, por exemplo, a Igreja Batista tem no mundo inteiro, a Igreja Presbiteriana tem no mundo inteiro. Então ele foi lá na determinada igreja, e o que tinha naquela igreja? A igreja não estava mais lá. Tinha uma boate naquele lugar. Não tinha mais igreja. Era uma boate. Nós estamos falando que a base da igreja é a família. Então o diabo sabe tanto quanto ou mais que nós, que se ele tocar na família, se ele tirar a família da igreja, a igreja acaba. E a igreja começa dentro de casa. Quando eu falo, amados, que a igreja começa dentro de casa, não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de doação. Eu estou falando de submissão. Estou falando de aceitação. Verdadeiramente. Não algo superficial. Né? Algo que não tem circunstâncias que vá definir. Não, tem que ser definido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra profética. Mas você tem que chegar ao ponto de falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando você chega nesse nível de entendimento, você faz parte da igreja. Você já é a igreja dentro da sua casa. A igreja não trabalha dividida. Né, pastor? Ela trabalha em unidade. A família não trabalha dividida. Como é que eu vou para a esquerda, você vai para a direita? Eu penso A, você pensa B. Como é que essa família se sustenta? Por causa do dinheiro? Por causa dos filhos? Tem alguma coisa que está errada nesse meio. O que sustenta a família hoje? O que faz a família hoje se tornar igreja? Né? Marido, mulher, estamos falando de família. Marido, mulher e filhos. Aonde o marido está servindo, a esposa está servindo, seus filhos estão servindo. Não é? Essa é o desejo de Deus. Esse é o sonho de Deus para as nossas vidas. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, que começa dentro de casa, aquela que aceita Jesus, se submete a Cristo. É aquela que ora junto, aquela que ministerialmente vive junto, e as demais coisas serão acrescentadas, trabalho, enfim. Né? Mas hoje em dia eu tenho visto, e por que eu falei que eu fiquei triste? Porque, o que acabou com essa igreja? Hoje, com essa pandemia, você falou, quantas igrejas com as portas fechadas? Por quê? Porque acabou o seu dízimo, acabou a sua oferta, acabou o temor a Deus, acabou a mentalidade que eu preciso sustentar, né, a obra de Deus na terra. Não que Deus que eu vá no sentido de sustento. Quando eu falo sustento, amados, não é que isso cabe a mim e cabe a você, mas Deus nos capacita para manter a obra dele aqui na terra. E nós é que mantemos a obra dele aqui na terra. Quando acaba uma igreja e entra uma boate, quando acaba a igreja e entra um boteco, aí seu marido vai encher a cara lá de pinga. Vai gastar dinheiro na pinga, vai gastar dinheiro com a mulherada, na prostituição. Agora, na igreja não se investe mais. Então, o que eu tenho visto, pastor,
que a igreja forte não é aquela igreja que é grande, que tem muita gente. A igreja forte hoje de Cristo é aquela que teme a Deus. Esse Deus vai sustentar. Esse Deus vai sustentar. Deus me deu uma visão sobre a convenção, é uma visão muito forte, que Deus vai vir com uma onda muito grande, uma onda de avivamento, que é a 8ª onda de avivamento, que é o congresso, que é o nosso congresso apostólico Hexa, que vai ser realizado no dia 12, 13 e 14. Essa convenção, né, essa convenção apostólica, ela tem uma direção. Então, nós teremos aí vários pastores, bispos, apóstolos, que estarão conosco trazendo palavra de renovo, palavra de restauração, direção de Deus. E eu vejo assim que o mundo está falando sobre um novo tempo. O mundo está falando sobre uma nova onda de avivamento que durará 7 anos. Isso já foi falado, isso já foi confirmado, né? E essa visão é muito clara. Deus falou que essa onda, quando ela se afasta e sobra ela se afasta e sobra naquela areia, peixes mortos, lata de cerveja, garrafa PET. E quando a onda volta, ela volta arrastando tudo esse lixo que é a garrafa PET, que é a garrafa de cerveja, enfim, tudo aquilo que não presta, ele diz o Senhor que ele vai arrancar da igreja. E os peixes mortos, ele vai ressuscitar, que são os verdadeiros filhos. Então, eu vejo assim, nós estamos falando de família, não poderia deixar de falar da convenção apostólica, que nós vamos estar realizando em novembro, né? Porque é o que Deus vai fazer. E a igreja precisa se alertar com isso. Parar com as suas mesmices, parar com os seus desejos pessoais, parar com as suas grandezas, parar com essa questão de querer ser maior do que Deus na terra, que tem muito apóstolo se sentindo Deus, tem muito pastor se sentindo Deus, né? Então Deus está cansado. E esse avivamento não vai vir para esse povo, não, porque muitas igrejas não vão superar, vão ficar para trás. Muitas vidas vão ser tragadas. E Deus trouxe uma palavra profética, só para concluir, pastor, na questão família, Deus trouxe uma palavra profética no domingo, que desse ano para o ano que vem as coisas vão ficar mais difíceis. Se você está pensando que as coisas vão melhorar, não vão, não. As coisas vão ficar mais difíceis. Vai ser 1 ano e 2 anos que virão muito difíceis. Porque Deus vai passar a vassoura, meu querido. Deus vai passar o rodo. Mas a igreja, a verdadeira igreja, vai ser sustentada por Ele. Glória a Deus por isso. Então, por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande com a família. Você, pastor, tem uma responsabilidade muito grande com a família. E um ponto aí que é super importante que você está falando aí, e toda vez que tem um avivamento, tem uma coisa que acontece antes, que é o arrependimento. Exato. O avivamento só vem depois do arrependimento. Quando existe arrependimento, aí vem o avivamento. Amém. Ó, lembra lá, se o meu povo Isso. se eu humilhar, buscar, aí eu perdoarei e sararei. Então, É um processo, o arrependimento, né? É um processo. Exatamente. Exatamente. Então, o avivamento só vai vir se houver arrependimento. Então, o que gera avivamento é arrependimento. E aí vem um avivamento, que aí vem o evangelismo. Por quê? Porque a hora que eu me arrependo, eu estou de bem com Deus. Exato. E quando eu estou de bem com Deus, Mas isso eu estou falando com homens e o mulheres. Espírito Santo pode atuar, né? Eu só vou até puxar um gancho no que você falou lá no início da nosso bate-papo. Isso Deus está falando com homens e mulheres que não estão com o coração duro, né? Porque aqueles que estão com o coração duro não vai mudar. E vou dizer para você que tem coração duro, ou você que não muda de opinião, você que não se posiciona, Deus vai passar o rodo. Escute o que eu estou falando. E não só eu que estou falando isso, não. Um pastor amigo nosso que estará conosco nessa convenção, ele esteve num congresso em Minas, onde tudo aquilo que foi falado lá nesse congresso semana passada
99% é tudo aquilo que Deus está falando conosco. Tudo aquilo, sobre santidade, arrependimento, um tempo novo, a onda de avivamento e aquilo que Deus vai fazer com aqueles que não se quebrantaram. É triste, mas é o que vai acontecer. Então, você que tem família, tem casa, ore, bote o seu joelho no chão, porque o Senhor vai fazer. E nós, pastores, né, pastor, você como líder de um ministério de família, com tantos casais aí, dependendo de uma palavra, de uma direção, né, nós temos uma responsabilidade muito grande para conduzir esse povo. Sim, sim, com certeza. E é isso. O avivamento só vai vir, e ele vem de Deus, né? E para que Deus derrame, tem que ter arrependimento. A gente tem que se humilhar, orar, buscar, e aí ele vai perdoar e vai sarar. A questão é, vamos continuar. Não podemos parar, né? Exato. Estamos aí indo para o 6º ano, né, de ministério, vamos para o 7º. Muitas vezes o diabo quer trazer, mas ele vem, ele se levanta, mas ele se levanta para cair, é o que diz a palavra. Lembrando que você que... Se não tiver luta, alguma coisa está errada, né? Exatamente. Mas assim, pastor, a gente tem muito assunto para falar, mas a gente sabe que você tem compromisso aí. Também nós temos alguns compromissos aqui também ainda hoje. Mas foi muito bom falar sobre esse assunto. Porque é um assunto que muita gente não quer ouvir, né? Porque mexe com a família, mexe com os filhos, mexe com o marido, mexe com a esposa, né? É a base, né? Então muita gente mexe com o ego, né? Mexe com o ego, porque às vezes eu acho que eu estou ouvindo a voz de Deus. Cara, todo mundo já pensou, eu já pensei se a minha esposa era certa. Todo mundo pensou isso. Exato. Eu já pensei, será que minha esposa será que a minha esposa merecia a mim? Aí eu vou me lascar, né, cara? Aí esse pensamento não vira muito, não. Mas, na verdade, a palavra fala que nós nos merecemos, né? Quando o Senhor está dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, nós nos merecemos. Por isso que é um cordão de 3 dobras, que não se quebra, né? É você, a sua esposa e o Senhor. Quando você tem esse cordão de 3 dobras na sua casa e na sua família, a sua família se torna uma família de Cristo. Verdadeiramente. É isso aí. Verdadeiramente. Então, hoje, nós temos que lutar por isso. Eu sei que... E à medida que busca Deus, aí as coisas só podem melhorar. Não tem como não melhorar. Mas, pastor, foi muito bom bater esse papo contigo aí. Eu sei que já temos com 1h15 minutos de live. Acho que é o suficiente para não cansar os nossos... né? Senão ninguém aguenta. Nem aguenta nós, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que o Senhor está sempre trabalhando na nossa vida. Antes de terminar, antes de falar um pouco, para fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você olhasse aqui embaixo, aqui nesse lugarzinho, tá vendo? www.ministerioexa. Vou voltar aqui que é melhor. www.ministerioexa.com. Esse é o nosso site. Entre lá, né? Conheça o nosso ministério. Aqui do seu lado direito da tela tem um QR Code onde você pode fazer a sua oferta, né? O ministério, ele depende disso. Depende de oferta, depende de dízimos, precisamos pagar contas, precisamos pagar conta de água, luz, eletricidade. Só de fazer a live aqui, só de fazer o podcast, você tem que ter equipamento bom para que a live possa chegar na sua casa, bacana como está chegando. Tudo isso tem custo, queridos. Né? E Deus, ele traz a provisão na sua casa para que você possa sustentar, sim, a obra do Senhor na terra, como traz para mim, para que eu possa sustentar a obra na terra. Então está aí o QR Code, se você tem desejo de fazer uma oferta, esteja à vontade, né? A casa do Senhor, esse ministério é o Ministério de Deus, o Ministério de Restauração de Famílias. Nós temos uma ONG, né? Onde essa ONG, que é a SHOT, trabalhamos entregando alimentos, entregamos roupas, em épocas de frio, e agora nós adquirimos um equipamento e a partir do mês que vem nós estaremos realizando a cozinha da bênção, né? Ou seja, a gente vai estar fazendo comida, alimentos para doação
para entregar para aqueles que estão passando fome. Vi uma reportagem hoje, pastor, que a pessoa está pegando comida no lixo para comer. Comida do lixo para comer. Vocês viram isso. Passou na reportagem, comendo comida do lixo. Como é que você pode sentar na sua mesa, comer a sua comida e lembrar disso? Não dá. Então, pelo menos alguma coisa nós estamos fazendo. Não é muito, sabe, pastor? Não é muito, mas é o que Deus entregou nas nossas mãos. Por isso que o ministério precisa sempre que você possa estar ali, ó, ofertando. Na verdade, ninguém precisa fazer tudo, cada um precisa fazer só a sua parte. Exatamente. Então, a partir do mês que vem, nós vamos estar fazendo alimentação, a parte de alimentação, as quentinhas, para entregar para os mais necessitados. Estaremos aí, estamos com alguns vínculos com algumas empresas, com doação de cestas básicas, panetones para o final do ano, como fizemos no ano passado. Enfim, amados, nós somos um ministério que não só fala da palavra de Deus, não só restaura casamento, restaura famílias, mas também procuramos trazer a parte física, porque com barriga vazia, você não ora. Com barriga vazia, você não sabe o que é Deus na sua vida. Então tem muita gente lá passando fome, é o que a gente faz. Então, se você pode, se você tem condição, se Deus te abençoou, nos abençoe. Está ali o QR Code, ou entra no nosso site www.ministerioexa.com. Vai nos conhecer lá, tá a shout, tá as fotos daquilo que nós fazemos, que nós realizamos. Vai lá. E você que está assistindo o nosso podcast, a nossa live hoje, clica aí, dá um okzinho lá, né? Vamos divulgar, é importante que você possa estar fazendo isso, tá bom? Para que a gente possa continuar fazendo essas entrevistas, esse bate-papo com pessoas tão abençoadas como o pastor Luciano, né, e outros homens de Deus, né, e outras mulheres de Deus, e para que esse ministério possa ser sustentado, né? Eu sei que Deus está no controle de tudo, mas Ele conta com o teu coração também, amém? Pastor Luciano, Deus te abençoe, amamos a sua vida de verdade, você sabe disso, não só eu, como todo esse ministério, porque muita gente desse ministério te conhece, né? Eu tenho certeza que muitos estarão assistindo, porque tem saudades. Quando você vier para São Paulo, vem assistir um culto nosso também, tá bom? Vem assistir um culto nosso também. Tem gente que te ama aqui também, viu? De verdade. É que às vezes eu fico tão pouco tempo, não dá tempo de fazer nada. Eu sei. Mas fica aí o convite. Tá? Sim. Fica aí o convite. Nós estaremos aqui no Natal, estaremos no Ano Novo, no domingo. Estaremos fazendo aqui as nossas festas de final de ano com o Senhor. Eu creio que tudo isso vai acabar, já está acabando, já estamos melhorando e o mundo vai melhorar em nome de Jesus. Tá bom? Pastor, queria fazer suas considerações aí finais, aí mandar um beijo para quem tem muita gente te assistindo. Não, só agradecer aí o tempo também. Foi legal, a gente não tinha planejado, né? Não teve nada, foi papo solto aqui, ó, papo reto. E é isso, acho que é assim que Deus faz e eu sei que Ele tem muito para fazer e, na verdade, eu só queria reforçar essa questão da família mesmo, que a família é extremamente importante puxa, se a gente conseguisse realmente parar para ouvir a voz de Deus, a gente saberia aquilo que está no coração dele, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? Muitas vezes a gente acaba se distraindo, né? E é bem o que a Bíblia fala, né? Desembaraça dessas coisas do mundo, né? E busca, né? E eu acho que esse é o momento, né? E acho que essa convenção aí vai ser transmitida? Vai ser transmitida? Não. Sabe por que não? Não vai perder. Não, mas nós vamos gravar. Não, eu perguntei, mas quer saber. Nós vamos gravar, né, a convenção, porque senão é aquilo, né, pastor, as pessoas estão meio que acomodadas, não vem. Então, o bom é você estar presente. Se você quiser fazer a inscrição da nossa convenção, se você entrar lá no site, novamente vai colocar aqui, ó, entra no www.ministerioexa.com. Lá dentro você abaixa um pouquinho, vai subindo, vai passar doação, e aí você vai ver lá, convenção. Entra, clica ali, vai aparecer a ficha de inscrição. Ali você pode se inscrever. O valor é R$50 para os 3 dias. Você vai receber uma pulseirinha. Você tem que vir aqui trazer quando se você fizer, não fizer na igreja do seu pastor que está coligado conosco, ou não fizer no nosso site, vai estar lá, manda por e-mail, tem o nosso e-mail lá,
manda por e-mail do Ministério Hexa o comprovante do Pix ou do depósito que você fez. E quando você chegar aqui, você receberá a sua pulseirinha azulzinha. Você ficará os 3 dias aqui, sexta-noite, sábado das 14 horas até umas 22 horas. E no domingo, no culto da manhã, que vai iniciar às 9h30 e vai terminar até no máximo 12 ou 13 horas. Enfim, vai lá. Você vai conhecer um pouquinho do ministério, aproveita e faça a sua inscrição. Não é caro, são R$50 apenas, é um dinheiro que vai fazer diferença para você e muitas vezes nem para nós também. A gente está fazendo isso para trazer e tudo aquilo que nós convertemos vai ser para você. Né? Teremos aqui lanche, enfim. Então que você faça essa medida, tá bom? Pastor, Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Você, meu irmão, e fé, meu companheiro. Só eu, Deus. Eu e você e Deus. Verdade, que Deus te abençoe. Amamos você, de verdade. Você faz parte da nossa vida, da minha família. Você faz parte da minha casa. Você faz parte dessa casa. Muitos que estão nesta casa, no nosso ministério, te ama, né? E você fez parte da vida deles. Amém? Que Deus te abençoe, amém, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que Deus cada vez mais possa te usar, né, de todas as maneiras possíveis. Principalmente que Deus possa te trazer muita saúde para que a gente possa ainda ter muitas coisas para curtir nessa vida ainda e fazer para Deus aquilo que Ele deseja de nós. Tá amém, bom? Amém. Te amo. Amém. Um beijo no teu coração. Também. Estamos juntos sempre. Amém? Se você puder, de repente, estar conosco na próxima live, na quarta-feira que vem, nós já estamos programando, ou será gravada ou será ao vivo, mas você terá essa live de podcast de quarta-feira às 19h30. Amém? Deus abençoe, amém, pastor, que esse monte de livro, você vai ter que me indicar um livro bom para ler, viu? Aliás... tem um monte, tem um monte. Aliás, eu estou muito afim de escrever um livro, né? Quem sabe você tem pelo menos um meuzinho aí, daqui um tempo aí. Se inscrever, eu vou ter. Eu vou fazer. Com certeza. Amado, beijo no coração, beijo produção, que aqui nos ajudou, aqui os seus 40... Tem 40 pessoas aqui atrás, vocês não estão chegando, né? 40 pessoas aqui atrás, tudo em silêncio, porque tem um vidro atrás que não dá para ouvir, né? É um vidro blindado, então você não escuta ninguém falando, né? Tchau, pessoal. São muita gente aqui. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês pela produção, né? Daniel, Guto, Caio, né? Christian, a galera toda que está aí atrás, nas câmeras. Deus abençoe vocês. E beijo para você que está em casa. Amado, bom descanso, uma boa noite e que Deus te proteja. Que a paz do Senhor seja amém, sobre a sua vida e sobre a sua casa. E que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Amém? Deus abençoe. Amém. Vai ter um delay. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau.